Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar o episódio de hoje do nosso videocast Pra Tudo Tem Conversa, que é aqui da nossa sala de reunião da equipe do Santimendes, com a ideia sempre de levar para vocês os temas que borbulham aqui na nossa sala de reunião e amplificar as discussões, os conhecimentos para vocês. Sempre com parceiros, convidados, amigos muito especiais e muito generosos que topam fazer essa troca aqui com a gente e também estar mais próximo da sociedade, dos ouvintes e desse meio tão atual que é a internet para a gente se comunicar, né? O nosso tema de hoje é a aplicação do protocolo de julgamento de gênero do CNJ. Esse é um tema que vem movimentando demais todos os atores aí do cenário jurídico, né? Ele é de aplicação obrigatória para os órgãos do judiciário, mas, obviamente, a advocacia, todos os envolvidos estão muito atentos a esse tema. Para falar dos nossos convidados, antes ainda de falar boa tarde aqui para a Glau, eu vou primeiro apresentar, trocando um pouco o nosso protocolo, Glau. Até porque eu acho que fica mais dinâmico, né? As pessoas ficam Ótimo. pensando: "Ué, será que ela tá Quem é? sozinha? Tantã. Não, e cadê a Então Glau? Eu tô aqui". eu vou falar primeiro da nossa convidada externa, que é a promotora Luciana Rabelo. Ela está à frente atualmente da 21ª Promotoria do Tribunal do Júri, aqui da comarca de Campo Grande, mas atua com questões de gênero, é muito atenta, pesquisadora das questões de gênero aí ao longo da sua carreira no Ministério Público. E acaba de lançar minha colega do mestrado na Universidade Federal e ela transformou a dissertação dela, que é muito interessante, nesse livro que acaba de sair pela editora Juruá. Então, vou mostrar ele aqui para vocês, porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ele fala da aplicabilidade das políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio. Esse livro vale a pena, a gente já tem ele aqui na nossa biblioteca e essa unidade vai estar no nosso Instagram para sortear para quem assistiu o nosso episódio. Obrigada, Luciana. Seja bem-vinda. Glau, apresenta a nossa outra participante da mesa aqui. É a nossa prata da casa, né? Primeiro, olá, que bom estar mais aqui, mais um dia. Eu amo esses nossos momentos, porque a gente consegue amplificar, a gente tem tantas trocas bacanas, né? E é um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje a nossa prata da casa, que vai acompanhar aqui com a gente, a doutora Bianca. Boa tarde, meninas. Fico Boa feliz de estar aqui com tarde. vocês novamente no podcast para falar de um tema que é muito caro, né? E muito importante para nossa sociedade. E que é bastante atual, né, gente? Assim, Bastante atual. Luciana, seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada pelo convite e principalmente pelo convite de estar aqui falando de um tema tão importante, né, que é tão caro para nós mulheres, mas também é extremamente importante para toda a sociedade, né, para que a gente tenha uma Que bom. sociedade melhor. Que bom. Esse tema, ele realmente nos movimenta aqui bastante, porque a gente vem trazendo eles, como eu disse, o protocolo de gênero, né, o uso desse protocolo de julgamento de gênero, ele é obrigatório, né, ele é uma indicação do CNJ para todos os órgãos do judiciário, mas a advocacia, a nossa advocacia aqui vem aplicando muito nas nossas peças, chamando a atenção para que ele seja aplicado, porque ele vai trazer uma grande evolução, né, meninas, nas ações que tenham em na qualquer área forma do do direito. trato, principalmente, né? Eu acho que seria bacana, até pra gente começar, pra quem não sabe, nossos ouvintes, né? Vamos começar nossos com a Bianca. É, Fala pra gente o explica que pra é o gente protocolo. exatamente o que é o protocolo, né? E um julgamento com a perspectiva de gênero, não é isso? O protocolo. Isso, exatamente. Na verdade, inicialmente, né, começou com uma recomendação do CNJ em 2022, no qual prevê algumas diretrizes de como o judiciário ele deve se portar, né, de acordo com dentro do processo, no julgamento de determinadas causas, para evitar que ocorra uma discriminação e um preconceito relativo a estereótipos, né, que a gente tem aqui, de gênero, então, do homem e da mulher. E depois dessa recomendação, virou-se uma resolução do CNJ, agora em 2023, né, na qual determina, então, o judiciário ele tem a obrigação de seguir essas diretrizes. Então, ele é um material bem extenso, tem 132 páginas, salvo engano,
E dentro desse protocolo, inicialmente ele traz alguns conceitos básicos com relação à sexualidade, gênero, sexo, identidade de gênero. Aí, no segundo momento, ele traz, então, esse passo a passo de como o judiciário ele deve se portar. E ele vem esquematizando, né, diversos tipos de justiça. Então, a justiça eleitoral, a justiça federal, a justiça comum. Então, ele vem trazendo esse protocolo com essa perspectiva de gênero, de como o judiciário tem que se portar, né, para evitar que essa consolidação desse preconceito, né? Então, para poder, no momento que ocorrer um caso de discriminação ali e que está sendo visto, para ele não se manter imparcial. Isso não quer dizer, né, você dar uma vantagem, e sim é você evitar uma desvantagem ali entre as partes durante o processo. Esse é um ponto bem interessante algumas pessoas falam que o protocolo ele traz vantagens no julgamento, vantagens para as mulheres. Luciana, a gente aprende desde o primeiro dia na faculdade, da faculdade, eu acho que os iguais devem ser tratados de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida das suas diferenças, né? Você acredita que o protocolo está adequado a essa isonomia ou vai trazer um benefício? Sim, o protocolo vai trazer um benefício porque o princípio que rege ele é o princípio da igualdade, né? Então, como alcançar de fato a igualdade entre homens e mulheres em um processo, em um julgamento? O juiz, o magistrado, a magistrada, e assim, como todos os atores do sistema de justiça, os promotores de justiça, os advogados, vão ter que analisar aquele caso com perspectiva de gênero. Como vai ser feito isso? Verificar se entre aquela mulher e aquele homem que estão ali naquele processo, né, que fazem parte como partes daquele processo, se há uma disparidade de poder, uma disparidade em virtude do gênero. Há uma disparidade de poder entre aquele homem e aquela mulher? E essa disparidade de poder a gente pode verificar, por exemplo, na escolaridade, na questão profissional e no simples fato de ser um processo movido por um homem contra uma mulher, por exemplo. Nós já Às temos vezes só a casos. questão do físico, né? Exatamente. Da figura do homem e da figura da mulher. Normalmente, tamanho, né? Força. E as As- escolhas inerentes às fases da vida inerentes à mulher, né? A diferença de maternidade, a gente Sim. enfrenta muito isso, né, Glau e Bianca, nos processos de família, que a mulher ela tem, em alguns casos, uma perda econômica ou uma escolha profissional que depois a torna numa situação de provida, de desvantagem ali, porque ela passa por fases da vida de maternidade, de maternar, de escolhas da família de maternidade exclusiva, então ela às vezes se afasta da carreira dela profissional. E no momento de julgamento, o que a gente via muito no momento do processo, há alguns argumentos no sentido de uma folgada, nunca trabalhou. O nunca trabalhou Ou nunca trabalhou é chover no molhado, né? nunca Todos trabalhou. falam, nunca trabalhou. Cuidava da casa, dos filhos, dava o suporte emocional, o suporte da organização toda. Ele chegava, normalmente é o homem, né? A gente Porque já a gente está falando de gênero. disso, Então, de aqui a gente gênero. nós estamos Então, falando que é sempre assim, tá, pessoal? isso. É só que agora a gente está falando nessa diferença de E gênero. que, na grande maioria dos casos, quem abre mão da sua carreira são as mulheres. Ela quem engravida, é ela quem amamenta, né? Então, assim, na grande maioria dos casos, a mulher abre mão para depois ouvir essas coisas, inclusive em julgamentos, né? Sim. Você estava comentando antes de começar aqui, nos casos, inclusive, de violência sexual e tal, dos termos que são usados e que a gente quer combater com esse tipo de política. É isso, né? Sim. O protocolo para ser aplicado, por exemplo, nos casos de família, como vocês bem lembraram, a mulher às vezes deixa de trabalhar por uma opção da família, né? Para ter melhores condições da família se estruturar através dos Foi uma anos. decisão conjunta, Uma né? decisão conjunta. Então, ela faz em benefício do marido, dos filhos e principalmente da carreira do marido. Então, o marido, quando ele chega no ápice da carreira, ele só chegou ao ápice da carreira porque ele teve uma mulher por trás, que ela foi secretária, ela foi dona de casa, ela cuidou dos filhos, Ainda é ela o papel, cuidou né? de todo o lar para que ele pudesse se despontar na carreira. E quando há um divórcio, quando essa mulher já está numa certa idade, já
passou anos fora do mercado de trabalho, todo esse período dela fora do mercado de trabalho é um apagamento da carreira profissional dela e, por outro lado, há um apagamento de que aquele trabalho que ela realizou de cuidado com a casa tem um preço. Tem um valor, Tem né? um valor. E isso tem que ser levado em conta na hora do divórcio, na hora da divisão dos bens, na hora da fixação da pensão alimentícia, não só para os filhos, mas para aquela mulher. Então, isso tem que ser levado em conta. Nós tivemos a redação do Enem que levantou, né, toda Foi essa bacana, né? discussão, Valor de quem falando cuida, né? sobre o valor de quem cuida, né? Qual que é o valor do trabalho. Nós já temos leis, por exemplo, lei na Argentina determinando que isso tem um valor, que tem que ser pago, um valor, Aqui a indenização, jurisprudência trabalho vem doméstico, caminhando né? também nesse sentido, mas Sim. a gente ainda tem que lembrar isso nos processos, né? É impressionante lembrar e falar, não, peraí, a gente tem casos aqui de casamento em separação de bens, por exemplo, e aí depois muda a estrutura da família, a mulher sai do mercado de trabalho, vai cuidar da prole, vai cuidar da família, e aí, não, mas a gente é casado de separação de bens, ela não tem direito a nada, não, e agiliza aí que 6 meses para voltar para o mercado de trabalho tá ótimo. Você fala, meu Deus, nem a Uma gente mulher que tá no próxima mercado de trabalho. 50 anos vai voltar ao Exatamente. mercado de Ou de trabalho 40, como? ou de 30, Exatamente. E a questão não é só do valor da fixação da pensão, da própria fixação da pensão alimentícia, né? Vai exatamente. ser fixado ou não? Em quais valores? O que vai ser levado em conta? E por Então, quanto tempo, por né? quanto Porque tempo? você teve esse pagamento ao longo de anos É, E depois e, de 2, repente, 3 você tem que anos, voltar em espera um que aninho. você... Um ano tá É, ótimo. E a questão também, o protocolo de julgamento é exatamente para isso. A primeira determinação do protocolo de julgamento é que o juiz, o magistrado, a magistrada, tem que olhar para aquela mulher e verificar suas condições específicas. Quem que é essa mulher que está ali? Qual é a sua história, Qual é a né? sua No história? papel de mulher, né? Exatamente. Qual é a sua história dentro da família, dentro do mercado de trabalho, a cidade que ela trabalha, a cidade que ela vive, qual é o grupo familiar dela, se ela tem alguma transversalidade, por exemplo, se é mulher preta, se ela é idosa, se ela tem alguma deficiência. Então, tudo isso o magistrado tem que analisar por conta desse protocolo. Se vai ser necessário algum encaminhamento dessa mulher para a rede de atendimento, daquela família para a rede de atendimento que tem em todas as cidades e estados, né? Para a rede de atendimento à mulher. Então, tem que verificar essas especificidades. Se essa mulher, ela fala a língua portuguesa ou se ela não fala, né? Se ela vai precisar de um intérprete, nós temos muitos casos Quais de são as qualificadoras dessa mulher, né? O que venezuelanas, piora a coreanas. condição Então, dela? assim, vai precisar de uma intérprete para essa audiência, se ela vai precisar de um apoio psicológico no decorrer do processo. Eu já tive na área criminal o caso de uma tentativa de feminicídio, uma senhora idosa, que o esposo deu um tiro na cabeça dela, ela não faleceu, mas ela precisava, no decorrer do processo, de vários tratamentos para tentar a reabilitação. Ela ficou sem falar, ela perdeu memória, ela teve problemas graves por conta do tiro que ela levou na cabeça, e ela estava num processo de separação, de divisão de bens, e o juiz da área criminal determinou como uma das alternativas para ele ficar, uma das condições para ele ficar em liberdade, responder em liberdade o processo, de que ele pagasse o tratamento de fisioterapia dela e o tratamento psicológico e eventuais tratamentos na rede de saúde que ela necessitasse, na rede particular de saúde, que o convênio dela não pagasse ou que não pudesse ser feito pelo SUS. Para quê? Para que agilizar essa reabilitação dessa vítima, que para ela não sofresse. Na área civil, que a gente sabe que às vezes demora muito mais para Claro. conseguir uma decisão dessa, mesmo ela tendo bem, sendo um casamento em comunhão universal, um casamento em comunhão universal, mas determinou na liberdade provisória. Para você ter direito a essa liberdade provisória, você vai pagar tanto por mês, que é para o tratamento dela. Eu ia te perguntar isso agora, se já você tem visto e como tem se preparado esses agentes do judiciário aqui no Mato Grosso do Sul. Então, o que é importante? Quando saiu o protocolo, já começaram a ter vários cursos, não só no âmbito do Poder Judiciário, mas dos Ministérios Públicos do Brasil e Defensorias Sim. Públicas. Inclusive, a OAB também tem feito vários cursos para atualizações dos advogados e advogadas. O que é importante com essa obrigação que se determinou agora em 2023? Que nos concursos da magistratura, nos cursos preparatórios dentro da magistratura, será obrigatório e no decorrer da carreira, cursos e atualizações sobre o protocolo de julgamento. E como ele é obrigatório, nas correições efetuadas não só pelo Conselho Nacional de Justiça, mas as próprias correições dentro do Poder Judiciário em cada estado, irão analisar nas petições iniciais,
né? E nos processos, né, nas petições, nos processos, nos julgamentos, nas sentenças, nas audiências que são gravadas, nas audiências de custódia, terá que ser observado o protocolo de julgamento de gênero. Porque é uma mudança que ela é muito comportamental também, né, gente? Não é ela só. vem da- Não adianta estar no papel. Eu vou contar só. para vocês Porque- uma história recente, agora do recesso, finalzinho de 2023, que eu ouvi de uma colega advogada, inclusive, um caso de violência grave, inclusive, de violência doméstica. E a advogada colega me procurando e falando: a gente tem que fazer acordo sobre a dissolução de união e tal. E eu falei: só um pouquinho. Tem 3 dias, depois, na outra vez, tinham 10 dias, 15 dias, que a minha cliente sofreu um ato de violência. Eu estou respeitando o tempo dela, eu já disse, né, sobre a importância da gente regulamentar. O companheiro foi afastado do lar, foi detido no momento da violência e tal. Depois foi liberado para responder. E aí eu falei: eu estou respeitando esse momento. Passou uma semana, ela me mandou o WhatsApp de novo. E aí, doutora, vamos agilizar? Doutora, eu já falei com a minha cliente que a gente precisa ver e tudo, mas ela ainda não está preparada. Sabe o que eu ouvi? Não, eu li. Eu tenho prints. Eu tenho prints. Obviamente. Eu tenho provas e prints. Eu tenho provas e prints. Doutora, eu falei: ela está abalada psicologicamente, está se recuperando. Doutora, eu vi sua cliente esses dias, tem nada de abalada, não. Toda bonitona, tá andando aí na rua toda maquiada, toda bonitona. Isso não é papel de quem tá abalada. Aí eu falei, primeiro eu me choquei, tive um minuto de silêncio, resguardei todas as minhas opiniões pessoais. Me segurei e falei: a senhora esperava que, além de vítima de violência, num cenário ali em que houve uma traição para o fim dessa dissolução e tudo, ela ainda estivesse jogada na sarjeta, horrorosa, com o rímel escorrido até aqui. Aquela coisa bem novela mexicana, Porque senão eu não ela não acredito. está sofrendo um abalo psicológico. Então, isso ainda é muito presente, né, gente? Esse olhar dos colegas mesmo, e que a gente que passou por essas fases de evolução da sociedade, porque eu acho que é aqui... desconstruir, e é muito difícil você desconstruir os preconceitos, os paradigmas, né? os estereótipos. Para a Bianca deve ser até difícil entender esse cenário da gente que vem lá da década de 70, 80, e que a gente viu as mulheres em papéis muito piores. A gente viu aqui, você chegou a ver julgamentos de feminicídio em que era usado, que agora, graças a Deus, proibiram, a legítima defesa da honra como argumento? Eu tive um julgamento tem mais ou menos uns 12, 13 anos. Foi o único, eu sou promotora, vai fazer 25 anos. O único julgamento em que houve o uso com a palavra legítima defesa da honra, por incrível que pareça, era uma advogada mulher, alegando a legítima defesa da honra na defesa do acusado. Eu falo muito que isso daí não é argumento jurídico, né? A gente tem que... E isso, a decisão do STF de não poder mais ser utilizado, vem exatamente nesse viés. Nós temos que usar argumentos jurídicos. Eu gosto muito disso. Gente, argumentos jurídicos. A roupa que ela estava usando, não se foi a primeira relação ou não. Isso não são argumentos jurídicos quando a gente vai avaliar. Não devem fazer parte do direito, né? Não devem mais fazer. A nossa legislação já mudou muito, principalmente na área civil. A gente tinha no nosso Código Civil mulher honesta, definição de mulher honesta. Absurdo. Antigamente, nos processos criminais, por exemplo, exames de corpo... Para mim, honesta é outra coisa. Exame de corpo de delito, a gente tinha, por exemplo, o perito era obrigado a responder se a mulher ou a menina, casos de violência sexual, era virgem ou não. Isso não importa para se definir se houve ou não a prática do delito. Muito porque, nos vários casos de estupro, não há rompimento de ímã, não importa se a vítima é virgem ou não. Muitos casos de estupro são praticados de outras formas, com objetos, com o uso de mãos, o uso de dedos, não com a penetração em si, né? Então, assim, isso não deve importar para o magistrado ou a magistrada o fato da vítima ser virgem ou não. E nós ainda temos, em algumas audiências, em que se é questionado a vida sexual íntima da vítima para importar se isso... como se isso tivesse importância para a prática do delito ou não. Como se a vítima ser virgem ou não, isso tivesse importância para a ocorrência ou não de que houve ou não estupro. Não tem. Não é um argumento jurídico, isso é ótimo. Não tem a ver eu vou adotar isso para minha vida, para qualquer coisa. Quando começarem a falar uma barbaridade qualquer,
Isso não é um Eu argumento jurídico. deveria ter respondido isso para colega Você sobre a devia. maquiagem da minha Sim, cliente. inclusive Colega, esse nesse não é um caso argumento que você jurídico. contou, Vou Caroline, anotar. um ótimo esclarecimento que eu acho que tem que ser feito para as pessoas. Em casos de prática de violência doméstica, da mulher que sofreu uma violência no âmbito familiar por parte do seu companheiro, do seu marido, do seu esposo, recorreu à medida protetiva, se ela tem que fazer os processos na área civil, por exemplo, questão de conciliação, aquela mulher ela não está em patamar de igualdade com aquele homem. Perfeito. Mesmo que ela tenha a mesma escolaridade, mesmo que ela tenha profissão, que ela tenha como se prover, Sim, ter autonomia, ela não está num patamar de igualdade por quê? Pelo simples fato dela ter sofrido uma violência. eu já Como que tive uma que mulher que sofreu explicar. uma violência vai partir para uma conciliação, impede igualdade na frente do seu agressor? Eu já tive Por que isso a explicar importância isso. da participação do advogado, da advogada, de Exatamente. ambas as partes nesse acordo, né? Para facilitar essa Exatamente. conciliação. E a sensibilidade, Sim, inclusive de quem trabalha como mediação, mediador judicial e sim. tudo, eu já tive que explicar isso que você está dizendo numa audiência de mediação judicial, em que a mediadora queria que a gente aceitasse a guarda compartilhada. A violência foi tão grave que o homem estava detido 90 dias. Ele saiu uma semana, 15 dias depois foi a audiência e ela queria que a gente entendesse que a mediação era o melhor caminho para aquela família, para que a guarda fosse compartilhada desde já, com convivência livre, etc., porque a gente deveria facilitar o diálogo entre os pais. E eu, assim, só um Que pouquinho. diálogo, Ele né? espancou ela. Depois disso, ele foi levado pela polícia. Ele ficou 90 dias no presídio. Ele saiu agora. Que segurança que eu tenho para dialogar? E não, nós temos que fazer aqui. A guarda compartilhada é a regra. Mas é a regra, não tinha saído, agora a gente tem, né, Bianca? Aham, sim. Não, o questionamento da guarda compartilhada Aham. em casos de violência, Sim. né? Mas naquela época não tinha isso, aquela época. Um ano atrás. E eu tive que dizer, mas só um pouquinho, não tem como dialogar agora? Não, vamos fazer um acordo, tirar a medida protetiva, melhor para essa criança. Mas não sei Então, se é melhor para exatamente criança. por Eu não isso sei nem se que ele quer se vingar dela, porque ele, o né? protocolo de julgamento ele define exatamente isso, que nos casos em que há medida protetiva, em que houve violência, que os processos cíveis sejam, que o juiz da vara criminal, que se ele não puder julgar, se não for o caso de uma comarca do interior, em que ele vá julgar ambos os processos, que vai ter acesso no julgamento dos ambos os processos, que ele tenha conhecimento dos processos, que ele saiba sobre os processos e tenha esse olhar, que aquela mulher, além dela estar passando por um processo criminal como vítima de uma violência, ela vai estar com processos cíveis para resolver essas questões de guarda com Claro. os filhos, resolver as questões dos bens, de pagamento de pensão alimentícia, e que ela não vai estar no patamar de igualdade com aquele homem por conta da violência sofrida. E na Então, vai prática, ter que como é olhar que isso vai tudo isso. funcionar, então? Como que esse juiz da vara criminal pode... Tudo começa tem- aqui, né? Na gente, né, Bianca? Sim. Que é a importância do advogado para essa Porque não aplicação. necessariamente, né, a mulher que foi vítima de uma violência doméstica, uma violência patrimonial, seja ela qual for a violência, ela não precisa necessariamente se colocar numa situação como essa, de reviver toda aquela situação, porque você não precisa reviver toda aquela situação debatendo sobre o que aconteceu, né? Só o fato de você estar ali com o seu agressor e tendo qualquer tipo de comunicação direta com ele, você tá sofrendo aquilo tudo que você sofreu, psicologicamente falando, né? Então, assim, o advogado, o papel do advogado é muito importante nesse momento para poder, né, estabelecer ali um canal de comunicação indireto, né, em que você fala dos interesses do seu cliente sem que você coloque a mulher na frente do agressor dela e, eventualmente, né, ocorra uma revitimização de tudo aquilo que ela passou ou sofreu. Eu acho que aqui, né, só para fazer um gancho com relação ao protocolo com perspectiva de gênero, né, nesse caso, o advogado ele é extremamente importante como o próprio fiscalizador daquilo ali, né? Que a gente quase faz o papel inverso, né? Ali, o julgador, na realidade, ele tá ali para poder intermediar as partes, mas, na verdade, quando a gente tá falando sobre o protocolo com perspectiva de gênero, é a gente que tá fiscalizando isso dentro do judiciário. Se aquilo ali tá sendo aplicado ou não. Falar assim, olha, excelência, olha aqui essa situação. Olha como a minha cliente tá... Tudo que aconteceu com a minha cliente. Então, assim, é a hora do advogado colocar ali a fogo, né? Tudo aquilo que aconteceu e falar assim, olha, excelência, assim que você tem que se comportar. A gente tem um protocolo ali que precisa ser seguido. Então, aí a gente altera, né? Lembrar, os papéis. chamar, né? É importante Exatamente. o advogado fazer com que esse protocolo não vire letra morta, né? Que ele seja lembrado. A nossa prática cotidiana é importante nesse sentido.
no respeito até com os próprios advogados. Eu ia falar no isso, momento de porque mediação. começa com os próprios advogados, né? Os nossos casos aqui, que você falou de um, mas aconteceram outros. Nossa, e vários, quase todo dia. a total falta de respeito, de empatia, às vezes eu chego a dizer de humanidade, né? Porque quando a gente fala de você respeitar uma mulher que acabou de sofrer uma violência ou que está Ou até num sem isso, sistema né? Uma mulher que faz de parte da sociedade, sofrimento, as que escolhas tá- da maternidade, as escolhas Exato. profissionais. passa por uma coisa de humanidade até, né? E de sensibilidade que a Carol está A dizendo. E é muito gente- bacana você agora ter um norte, porque agora eu Exatamente. posso chegar e lembrar, né, senhor juiz, ô, colega, você está ultrapassando os meus os limites aqui. Sim. É. Não, e inclusive assim, no pedido inicial na área civil, do advogado, da advogada já informar, olha, esse é um caso que a mulher sofreu uma violência doméstica, tem outros processos. Nós já temos na nossa jurisprudência, já tivemos casos de juízes condenarem o homem por conta de violência processual. De homens que Sim. ingressaram com 20, 30 processos contra aquela mulher que ele Sim. está se separando por uma vingança. Então, processos Pra constranger. desnecessários para constranger, para humilhar, para revitimizar. Ou até E usar o essa poder judiciário manobra... como vingança, Ou né? que a gente vê muito essa manobra financeira, né? Sim. Eu vou cortar aqui, eu vou cortar ali, porque daí vai sair o acordo do jeito que eu quero, e várias ações e Sim. tudo. E a questão, assim, das partes, todos os atores envolvidos no sistema de justiça, de ter esse olhar atento, não só para a mulher por conta da perspectiva de gênero, mas também para a vítima, né? Para aquela pessoa que está ali como vítima no processo criminal. Então, eu acho que esse protocolo vai ajudar não só as vítimas mulheres, mas as vítimas em geral, os homens também. Nós tivemos recentemente o caso de um colega do Acre. Ele é pai solo, fez uma adoção e foi determinado pelo Ministério Público do Acre, concedeu a licença paternidade para ele de 6 meses, para reforçar o vínculo com aquele filho, né? Que bacana. Então, isso é importante, porque os benefícios que são dados para as mulheres, por conta desse estudo nosso, dessa nova educação, dessa nova cultura em perspectiva de gênero, também é muito bom para os homens, né? Então, assim, como a gente tem uma sociedade melhor, que a gente Para as boas pessoas, eu enxerga, sempre digo, né? exatamente, enxerga essa perspectiva de gênero, vai ser uma vida melhor para a família como um todo, né? Então, assim, aquela mulher que ela é respeitada no local de trabalho dela, que ela, quando ela está num processo como vítima, ou um processo como parte, ela é respeitada, não só aquela pessoa que está ali como parte, mas também a advogada que está ali atuando, ela é respeitada, a magistrada que está atuando, ela é respeitada naquele processo. Isso é um benefício para toda a justiça, né? Nós vamos ter uma justiça mais equânime, mais digna, né? Mais justa com todas as Sim. partes, né? Então, é uma nova forma também de atuação para todos os atores do sistema de justiça, né? Quais argumentos jurídicos que eu posso ter, que eu posso usar nessa minha petição inicial, nesse meu parecer, nesse meu julgamento perante o tribunal do júri? Né? Quais palavras que eu posso usar sem que eu cause uma revitimização para aquela vítima e também sem que eu cause uma ofensa. A gente está muito acostumado com os direitos dos acusados. Ó, não pode isso em relação aos acusados. Qual o tratamento que eu tenho que dar para o acusado? E qual o tratamento que eu tenho que dar para as vítimas, né? Também tem que ser com dignidade, né? Também tem que ser Eu com igualdade. gosto bastante disso, assim, né? A gente já chegou ao patamar do respeito, já está inserido dentro da cultura o respeito a quem está sendo acusado e tal. Agora a gente precisa olhar, Caminhar mais. caminhar é um próximo passo, né? É tentar mudar essa cultura e esse olhar também para a vítima, E o né? mais legal do protocolo que eu penso, não sei se vocês concordam comigo, é que assim, ele vem com uma imposição, inclusive está de acordo com algumas diretrizes da ONU, né, Bianca? Ele veio como primeiro uma indicação do CNJ, depois ele veio e falou: indicação nada, isso aqui vai ser obrigatório. Que me parece que é forçar uma educação e uma evolução da sociedade, né, meninas? Porque, olha, não me importa o que você pensa, quais são os seus parâmetros pessoais, se você é pautado pelo machismo, se você é misógino ou misógina, ou uma mulher que considera que tem algumas questões ali no julgamento de outras mulheres, mas aqui não. No âmbito do judiciário, eu exijo que você cumpra isso aqui, senão você pode, inclusive, ser punido, né, Luciana? Sim, e a questão do protocolo
bem lembrado, Caroline, e um dos exemplos que está no protocolo de julgamento, que ele vem com vários exemplos, né, para a sociedade como um todo. Um dos exemplos que ele levanta é o caso daquela mãe que teve a guarda, isso é fato público e notório, né, por isso que eu posso falar, inclusive saiu numa reportagem no Fantástico. Ela teve a guarda retirada por parte do pai, porque ela era de determinada religião afro, né, ela era do candomblé, e a filha levou a filha adolescente para a mesma prática religiosa. E ela não, pelo processo, o pai dizia que ela não era uma boa mãe, né? Havia informação que ela não era uma boa mãe, por a filha estar em determinada religião. Já Então, passei assim, isso aqui além de também. ter a questão do preconceito religioso, havia a questão da misoginia, né, do preconceito em relação ao gênero. Você não é uma boa mãe porque você não está fazendo o papel esperado pela sociedade como um todo, né? Que ele espera, Que né? ele Que espera. ele espera. Que É. ele espera, exatamente. Ora, o papel esperado é que seguisse a determinada religião, que é a religião predominante na sociedade. Que é a o gente que se sabe que espera não- da sociedade. E normalmente os casais, a gente espera. até estava conversando sobre isso, eles se separam justamente porque teve algum desacordo. Então, assim, Na criação dos filhos, na perspectiva de vida, né? e aí, se você não tiver alguém para chegar e falar, olha, calminha aí, né? Ela tem o direito de ser como ela quer e você tem o direito de ser, mas precisa haver um respeito e a forma do tratar, né? Desde a petição, as palavras que são usadas, né? Pejorativas. Não sei se E de um- diminuiu Sim, já tem ou melhor- porque Um era jogador, na hora que pega um caso como esse, ser obrigado, ter que saber, olha, eu tenho um protocolo que o posso Conselho até não Nacional de gostar dessa Justiça faz. religião, mas eu não posso julgar Sim, baseado. e o importante do protocolo é que ele determina nesses cursos a capacitação em direitos humanos. E que os juízes usem quais argumentos jurídicos, que eles usem, inclusive, nas peças processuais, nas sentenças, nas decisões, que sejam utilizados a legislação internacional sobre o direito das mulheres e direitos humanos. Não só a legislação nacional, mas a legislação internacional também, a que o Brasil está Eu submetido. agora Sabe que eu vou. escrevi um artigo sobre isso, até para um congresso do IBDFAN, a gente estava debatendo isso esses dias aqui. O tema do artigo, escrevi inclusive com a Glau, é exatamente esse: a importância de você aplicar não só os protocolos internacionais, como os regionais da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e os julgamentos Sim, também, da corte. né, da Corte nas decisões de direito de família. E para a gente que é advogado, trazer nas petições, porque ali tem parâmetros incríveis de casos Sim. de direito de família que são muito similares ao protocolo de julgamento de gênero, né? Sim, é fazer esse controle de convencionalidade, né? As convenções internacionais estão sendo obedecidas naquela decisão, estão sendo utilizadas e Isso. obedecidas naquela decisão, né? Vai ter que fazer uma interpretação não só da Constituição, das nossas leis, mas da legislação internacional que o país está submetido, né? Que se propôs a submeter, né? Então, é importante esse protocolo porque abre toda essa perspectiva, né? No direito de família, no direito criminal, no direito eleitoral, de aplicação das verbas para as candidatas mulheres, de que essas verbas que são destinadas às mulheres sejam realmente aplicadas, não só aplicadas, né, que nos julgamentos vai ser verificado. O dinheiro foi aplicado corretamente, a verba eleitoral. Essa candidata, ela teve a capacitação dentro do partido, foi dada a Ou estava lá oportunidade. só de alegre, só Exatamente, preocupado. eu estava ali apenas para constar como candidata, para ter a cota. Ela teve as capacitações que foi dada dentro daquele partido. As capacitações, as oportunidades foram só para os homens. É, eu gosto tem que muito ter- dessa pergunta que a gente estava conversando. Se fosse um homem, na dúvida, né? A gente fica perguntando mas se fosse um homem, teria sido tratado da mesma forma? Esta mulher está sendo tratada da mesma forma, É. como se fosse um homem naquele lugar. Teria tido este tipo de tratamento? Sim, Aí você já consegue ter minimamente, porque a gente A sabe, gente né? usa aqui como parâmetro, né, Luciana? A gente estava falando sobre isso, eu, a Bianca e a Glau. Assim, como que eu sei se esse julgamento, essa decisão, essa postura está de acordo com a perspectiva de gênero? Eu uso a máxima de quando vai aplicar a qualificadora do feminicídio no homicídio. Essa mulher teria morrido se ela não fosse a condição dela de mulher? É essa que é a qualificadora, né? Ela teria morrido ou teria morrido daquela forma, né? Como foi Exatamente. praticado É ali. isso que eu saio do homicídio e vou para o No qualificado. criminal, por exemplo, em geral, quando o homem é assaltado, é roubado, ele chega na delegacia, nenhum delegado, delegada, nenhum investigador, ou nenhum promotor, ou nenhum advogado em audiência, ele vai perguntar, mas você estava onde?
Você estava sozinho, você estava com A que rua era roupa? escura? Perguntar isso num assalto. E por que que isso é perguntado num caso de estupro? Que roupa que estava usando? O local era escuro, era ermo, que local que era, né? O que você estava fazendo? Você bebeu ou não bebeu? Então, tem essas perguntas que a gente tem que ter o cuidado. É uma mudança de cultura para todos, Claro. né? Quais perguntas que são autorizadas a serem feitas? Uhum. Não é só o magistrado que vai ter que verificar. Mas quem está fazendo a pergunta? Que forma que eu tenho que fazer a pergunta que eu não vá incidir em misoginia, em mais violência contra aquela pessoa que Isso está é ali, aquela vítima, incrível. aquela testemunha? Uma ótima forma da gente pensar se o protocolo de gênero está sendo aplicado ou não, né? Que é isso que eu falei, esse parâmetro, essa conta. Pensar nisso, acho que você somou demais. Quando diz, tá numa audiência, né, Bianca? Essa Aham. pergunta seria feita para o homem ou está sendo feita para a mulher? Por exemplo, você trabalhava? Você tinha? Eu já falei isso numa audiência. É verdade que você tinha um caso extraconjugal? Isso não Mas importa para homens, pra não, isso separação não é por divórcio, perguntado. O né? divórcio é um direito potestativo, não vem ao caso. Não interessa Não quantos ela importa na tinha. fixação de guarda, na fixação de alimentos, Não é? no próprio divórcio. Então, essa pode ser uma forma não há- prática no dia a dia da gente avaliar se o Essa protocolo está pergunta sendo seria cumprido ou feita não, se né? fosse um homem? né? Esse resultado dessa sentença seria assim se fosse um homem? Recentemente teve a decisão de uma juíza que aplicou o protocolo, ela, inclusive colocou que a decisão dela era com base no protocolo ela estava aplicando o protocolo de gênero na fixação de alimentos, de valor de alimentos, era uma revisão, pelo que eu entendi. E o pai alegava que ele não podia pagar aquilo, ele, não sei se ele ganhava 3 ou 5 mil reais, porque ele alegava que ele sustentava a namorada e sustentava a mãe idosa. E que ele já tinha um outro filho para pagar a pensão. E na decisão a juíza colocou que era um valor baixíssimo, em torno de Sim. 270 reais que ele queria pagar. A juíza colocou que era um valor muito módico, que ele teria que pagar mais e que não importava o fato dele ter outro filho, porque ele que escolheu por ter uma prole maior, né? Uhum. Então, você escolheu ter um filho, você já tinha que ter essa previsão de que iria aumentar o gasto. Então, ele escolheu ter aquela prole maior. E que o fato, em relação dele sustentar a namorada dele, não poderia retirar do filho, do O pagamento direito. de pensão, para prover o sustento da namorada que poderia trabalhar, que era uma adulta. E que a pensão era fixada em função da criança, de ser Menor. criança, ser menor de idade, e que tinha um direito ao sustento por parte do pai. Essa Então, sentença assim, é o realmente fato dele brilhante. Correu ganhar- aqui nos é, nossos grupos do o fato escritório. dele ganhar pouco, né? Não justificaria ele pagar menos ainda, né? Pagar um valor tão módico a ponto de não garantir o sustento. E que a mãe, aí estava a perspectiva de gênero, e que a mãe, ela recebia aquela pensão módica que ela, apesar de não estar trabalhando no momento, ela cuidava da criança, ela era motorista da criança, ela tinha todo o cuidado de maternagem, de educação, todos os cuidados relativos àquela criança que tem um custo em Que cima seria mais do que 270 reais, não é não? Na Assim, fixação de alimentos. tem um custo e tem um custo de vida também, né? E ela estava afastada do serviço para poder cuidar daquela gente, criança. custo de vida também é uma coisa maravilhosa da gente É. discutir, né? O tempo de vida que eu estou A vida dedicando, destinada àquilo ali, o tempo. a vida né? destinada àquilo é um custo de vida. E esse é um argumento que eu sempre uso, até quando o nosso cliente é homem, a depender. Mas eu não estou trabalhando, estou ganhando pouco. Eu falo, mas a sua formação permite que você ganhe mais, dá uma apertada. E eu sempre uso esse argumento. E a mãe? A mãe fala, olha, eu estou ganhando um salário mínimo, não posso ganhar mais, é 300 para o filho. Não, ela vai geralmente suprir o que precisar, Sim. né? Então, assim, Vai arrumar você tem outro um emprego, filho, vai tem correr que conseguir. atrás, Assim como né? a mãe vai ter que se virar, você também O vai ter pai que se também virar, se vai virar. ganhar mais, teve Não, mais e a filho. questão, por exemplo, guarda compartilhada. É a regra, mas ela é fixada em benefício da criança, não é em benefício dos pais, Uhum. nem do pai nem da mãe, é benefício da criança que tem direito à convivência com ambos os pais. Mas em muitas das vezes o que a gente vê numa disputa de guarda é que aquele pai que está disputando a guarda, isso não é a regra, mas no geral, aquele pai que está disputando a guarda, ele quer a guarda compartilhada, quer tantos dias da semana, mas ele está levando aquela criança para ser cuidada pela mãe dele, por uma namorada, Sim. por uma atual companheira, e não é ele que vai ter o convívio diário com aquela criança. Então, muitas vezes ele tira do convívio diário daquela mãe, que está disposta a ter o convívio, a arcar com aquela criação, porque ele acha que assim ele vai pagar menos pensão ou não vai pagar, vai estar Exatamente. vai estar isento de pagar essa pensão porque ele vai ficar tantos dias da semana, mas na realidade ele está levando para aí está a violência de gênero, ele está
Olha a questão de gênero, ele está levando para outra mulher. Outra pessoa cuidar. Outra mulher cuidar, não é ele. Isso me lembra um post de rede social que eu vi esses dias. Vou mandar para vocês depois, vou colocar lá no nosso Easter do escritório. Uma entrevistadora perguntando para várias pessoas na rua: na sua casa, quem que cuida das crianças? Ah, é minha mãe. Ah, e dos idosos? Minha tia. Quem que cuida dos seus avós? Ah, é a irmã da minha mãe. E quem que cuida do seu avô? É a minha avó. Gente, em quase todas as perguntas, era uma mulher que cuidava da criança, do incapaz, do idoso, do adolescente. Sempre Bom, era não sei, a mulher. gente pode fazer aqui. Na minha Enquanto- família, 100% de todas as casas e tal, e da minha avó, Quem dos cuida de filhos, todas quem as idades. cuida são mulheres. E aí que nasce a questão do estereótipo, né? Do homem e da mulher. Da mulher sempre como cuidadora, como a sensível, como a fraca. O homem sempre como o provedor, o forte, o corajoso, o trabalhador. E aí o quê? Ocorre a hierarquização desse estereótipo. Então, o homem sempre como o bom e sempre como o forte. E a mulher sempre o quê? Como a fraca, como a ruim. Então, assim, os estereótipos que são dados para os homens são sempre os estereótipos bons, e para as mulheres são sempre estereótipos ruins e desvalorizados. O homem é sempre valorizado e a mulher desvalorizada. Então, Isso que é isso seja nítido. avaliado na hora Enquanto Exatamente. for assim, a gente precisa de medidas como essas, se é justo, se não é, como cotas, etc. Enquanto a gente tiver uma sociedade ainda desigual, a gente precisa dessas políticas públicas para que e leis e etc. para que a gente melhore a igualdade E o da melhor sociedade, disso, eu né? lembrei da frase aqui que um convidado nosso disse, e eu gravei, amei, que as pessoas que trabalham com direito, os magistrados, os advogados, os promotores, a gente estuda o direito, né? A gente não estuda a justiça. Então agora é lei. Você goste ou não, você ache, e é lei, né? Protocolo, é obrigatório a cumprir. Então você goste ou não, você aceite ou não, tá aí. É para ser cumprido, né? Então eu acho isso muito bacana. Todos os operadores, o protocolo existe, tá aí, é compulsório, é para ser aplicado. A gente não tem mais que discutir isso e vai trazer muita melhoria. Vai ser um salto para a Sim, sociedade, né? é uma ação afirmativa que vem exatamente para isso, para educar toda a sociedade, principalmente dentro do sistema de justiça, para direitos humanos, para essa questão do gênero, né, do que é o gênero, da gente ter esse olhar atento, né? Eu falo assim, que quando a gente começa a estudar esse tema, é tão caro para todos nós, mas quando a gente começa a estudar, a entender e a enxergar, quando a gente coloca a lente de gênero, não tem mais volta, né? Então é um convite para que, na realidade, é uma obrigatoriedade para que todos nós temos esse olhar de gênero, né? Perfeito. Eu terminaria te perguntando isso, como que a gente pode trabalhar, porque eu acho que o objetivo do nosso episódio de hoje foi atingido, né? Que é apresentar para a sociedade o protocolo, para que as pessoas conheçam, para que peçam ao seu advogado, para que analisem a forma com que você é tratada até no Poder Judiciário, se está de acordo, se não está de acordo, conheçam mais sobre isso. E porque a gente é o grande fomentador para que isso não vire uma letra morta de lei, né? Um elefante branco. E a gente tem condições de fomentar isso. Então, gostei muito da sua resposta. E mais ainda, já aproveitando para te agradecer pela participação, por aceitar o nosso convite de forma tão generosa. A gente fala sempre aqui que o diálogo entre a advocacia, o Ministério Público, o Judiciário é engrandecedor para todo mundo, né? O que a gente passa, vocês não fazem ideia. Que vocês passam, a gente também não faz ideia, o judiciário da mesma forma. Então, eu já agradeço e digo que fico muito feliz, não só por sermos colegas de mestrado, conhecer o seu trabalho e a sua pessoa mais de perto e saber que você é uma representante do Ministério Público muito atenta e comprometida com essas questões de gênero e que saber que a gente tem personagens ali dentro e cada vez mais propagando essas ideias é o que vai fazer o diferencial para todo o judiciário e para a aplicação do protocolo de gênero. Sim, eu acho que a importância desse protocolo é exatamente isso, a informação. Ele está disponível na internet, né, para baixar. E eu acho assim que
O primeiro conselho que eu dou a todos os atores do sistema de justiça, inclusive acadêmicos de direito, que baixem esse protocolo, imprimam, estudem esse protocolo, porque ele tem diretrizes assim excepcionais, não só essa parte inicial que explica o que é gênero, o que é violência de gênero, mas principalmente as normativas de como tem que ser o julgamento de gênero. Então, é um documento muito importante, foi muito bem escrito, muito bem pensado por um comitê que foi criado por mulheres, né? Foi criado, a maioria das pessoas que participaram do comitê são mulheres magistradas, né? Atuantes nessa área, que prepararam esse protocolo. Ai, que bom. Obrigada, Luciana, por aceitar o nosso Obrigada, eu convite. que Venha mais agradeço. vezes à nossa casa, seja sempre bem-vinda, viu? Bianca, nem tenho o que te falar, fico super orgulhosa de uma advogada tão jovem também se colocar nesse papel tão atuante de trazer o protocolo de gênero para a advocacia, também ser uma fomentadora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo essa bancada com pessoas tão incríveis, né? Tive o prazer de conhecer a doutora Luciana hoje, uma inteligência excepcional, uma querida. E eu agradeço de estar aqui, né? Debatendo algo que é tão importante para a gente no nosso dia a dia e para a sociedade como um todo, para todas as mulheres, né? Que trazer essa informação e ter esse veículo para poder fomentar essas discussões é extremamente importante, né? Para todo mundo, tanto para homem quanto para mulher. Mulher para saber dos seus direitos, né? De saber aquilo que está ao alcance delas. E para os homens, né? De ter mais informação e para a gente conseguir romper, né? Com esse E machismo, que com esses também o preconceitos. protocolo ele pode atingir também os homens. A gente também tem que ter Favorecer os homens Sim. também. é no sentido de que quem estiver na condição de vítima. E a informação é tudo, né, Sempre gente? que a Cada gente vez melhora que a as gente. desigualdades, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E é através da informação, da troca, do conhecimento que a gente vai fomentando e fazendo com que as mentes vão mudando. E a nossa sociedade Vai se também. colocando a pensar. Mais um episódio apaixonante. Lindo! E que me faz muito orgulho, não só da nossa equipe, mas de todo o judiciário. E desse canal, né, que é o podcast, o videocast, para a gente levar um debate Essas como esse. vivências e chegar pra e tantas amplificar pessoas. esse debate. Tomara que Obrigada. mude muitas vidas ainda. E até o próximo. Obrigada, gente. Até a próxima.